Você sabe o que é o racismo estrutural? Por mais que as leis garantam igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. A prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso, nas relações e no mercado de trabalho. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Eric Moraes, que é advogado, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Muito obrigado, Eric, pela presença aqui no Bandeira 2. Eric, já queria começar perguntando para você explicar para a população o que de fato é racismo estrutural, né? As pessoas ainda no Brasil, mesmo com uma quantidade de negros maior do que a quantidade de brancos, né, no país, mas as pessoas ainda tendem a negar a existência do racismo, né? Tendem a dizer que dizem que os próprios negros é que são racistas, enfim, foi internalizada essa cultura do racismo na cabeça das pessoas, né, através de um longo processo. Então eu queria que você explicasse para a gente, para a população, o que é o racismo estrutural. Bom dia. Agradecendo a difusora oportunidade, é justamente isso que a gente vai fazer agora, explicar o que é racismo estrutural. Eu poderia passar bastante tempo aqui falando, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. O racismo estrutural é uma das modalidades de racismo. Ele é justamente essa sistemática, um projeto que impede o negro de protagonizar na sociedade em função dos 388 anos de período de escravidão, onde uma raça era subjugada. A gente ficou todo esse período sem fazer qualquer tipo de reparação. Muito pelo contrário, a gente editava leis promovendo ainda atos racistas e atos eugenistas, né, que visavam embranquecer a sociedade. Então, toda essa sistemática faz com que o negro tenha salários mais baixos no mercado de trabalho, que o negro seja vítima de um genocídio perante as taxas de homicídio registradas pela Secretaria de Segurança Pública, que o negro tenha, entre as mulheres, entre os crimes de feminicídio, a mulher negra seja 80% dessa vítima. Então é todo esse sistema bastante silencioso, sabe, Eduardo, que impede com que o negro protagonize na sociedade. Ele não consegue quebrar determinadas barreiras, e essa é o que a gente chama de racismo estrutural. Eric, a Lei Áurea completa mais de 100 anos, né, mais ou menos uns 100 anos, vai completar agora 1800 e alguma coisa aí, vai completar um tempinho agora, mas quando houve a abolição dos escravos, quando houve a assinatura da lei, né, que libertava os escravos, não houve nenhuma política pública que atendesse a essa grande parte da população, né? Simplesmente os negros deixaram de frequentar ali aquele trabalho forçado e foram então para as ruas, né? Muitos morreram por conta de vícios, né? E a grande parte acabou sem ter lugar para morar, indo para cortiços, indo para os morros, né? Então houve um processo aí de liberdade, mas por outro lado, né? Não houve nenhuma, e até hoje as políticas públicas são muito pequenas, né? Para essa grande parte da população, não é isso? É perfeito, você foi perfeito na sua colocação. Vamos fazer uma linha cronológica aqui. Em 1889, o Brasil decreta a Lei Áurea. E em 1890, o Brasil, já no período da República, decreta uma lei chamada contra os vadios e capoeiras. Ou seja, quem era vadio eram aqueles negros que foram tirados de casa. A mulher negra entrou para dentro de casa porque a sociedade iria quebrar. É por isso que existe até hoje quarto de empregada dentro da maioria das residências brasileiras. É um resquício da escravidão, é porque a mulher negra ela foi incorporada para dentro de casa e o homem negro foi jogado para a rua. Só que no ano seguinte, a polícia já prendia todas essas pessoas, assim como prendiam também as pessoas que sabiam praticar a arte da capoeira. Isso faz com que o Brasil também emita, logo depois da escravidão, anúncios perante toda a Europa e todos aqueles países, um plano eugenista. O que é um plano eugenista? É aquele plano de embranquecimento da sociedade, onde o negro foi tirado das plantações, do mercado de trabalho brasileiro, e vieram pessoas da Europa com o intuito de embranquecer a sociedade, e daí a gente começa o genocídio negro, haja vista que a população negra era praticamente 80% da sociedade brasileira. Hoje estamos em 50%, devido a esses resquícios que vêm exterminando a nossa população.
Aí você está falando aí dessa questão histórica, né? Mas isso não mudou muito de lá para cá, não. As pessoas ainda continuam reforçando, né, esse preconceito, reforçando também a discriminação contra a população negra, né? A prova disso é a quantidade das pessoas que utilizam as redes sociais para ser contra as cotas raciais, por exemplo, né? Que é uma tentativa, tanto do governo quanto das universidades públicas, de tentar reparar esses danos, né? A gente vive numa sociedade em que a pessoa branca, o jovem branco do Renascença, por exemplo, ele tem infinitas mais possibilidades de chegar a uma universidade pública, o que deveria ser o contrário, ele estuda numa escola particular a vida inteira, do que um estudante lá do bairro da Cidade Olímpica, por exemplo, que enfrenta problema de infraestrutura, de transporte público, enfrenta todas essas dificuldades para conseguir ter acesso à educação, não é isso? Eduardo, perfeito. A reparação, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil da OAB entende que a pauta da reparação à escravidão é a principal pauta no Brasil. Ela envolve justamente toda essa questão em que todo relativo a todos esses dados de pobreza, violência, você vai ver que ele é maior com a população negra. É justamente porque ele é um resquício desse período. Quando a gente fala de cotas raciais, a gente precisa explicar à sociedade brasileira que durante 388 anos existia uma lei proibindo o negro de frequentar a universidade, diferente do que acontecia em outros lugares, onde se criavam escolas para somente negros frequentarem. Aqui no Brasil existiam leis que proibiam a prática da universidade. E eu posso contar um caso muito interessante, que é um personagem, um herói negro chamado Luiz Gama, que foi até reverenciado agora no Carnaval, na Cubango, pelo integrante e ator Del Garcês, que falou que explica que Luiz Gama era um negro, filho de fidalgos, que foi vendido como escravo, conseguiu provar na justiça que era um homem livre, ficou apaixonado pelo direito, mas impedido por leis da época, que impediam o negro de adentrar na universidade. Ele cursou a universidade toda como ouvinte e daí conseguiu, pela brecha jurídica que existia na época, tirar uma carteirinha de provisão, como se fosse a carteira da OAB da época, e atuou em defesa de mais de 1.000 escravos, libertando mais de 1.000 escravos perante a justiça, pois, Hugo, a gente precisa também explicar mais uma coisa para a sociedade brasileira. O Brasil assinou tratados internacionais em 1830 e em 1850, proibindo o tráfico negreiro. E mesmo assim, o Brasil fazia vistas grossas e esse tráfico de escravos continuava acontecendo. Ou seja, é aí a necessidade da comissão de um dia processar o Estado brasileiro, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, pois já naquela época a escravidão já era ilegal. Todos esses escravos que chegaram a partir de 1830 e reforçados no segundo Tratado Internacional que o Brasil assinou em 1850, chegando aqui, e a previsão de vida de um escravo era de 23 anos, era que todos eles estavam de maneira ilegal aqui no Brasil, e é por isso que a gente via o exemplo de Luiz Gama, que entrava na justiça com as ações juridicamente chamadas de ações de liberdade, onde milhares de escravos conseguiram provar essa ilegalidade cometida pelo Estado brasileiro nessa época e voltaram a ter a sua liberdade. Agora, isso incomoda uma parcela, principalmente a elite brasileira, né? Ver o negro conseguindo ter acesso à educação, ocupando lugares onde antes eram ocupados apenas por brancos, né? Mas, infelizmente, ainda existe nesse país uma falsa democracia racial, né? Como você estava falando, em muitas atividades, o negro continua recebendo menos, ele continua ocupando posição subalterna ou então chegando lá naquele local apenas como uma cota também dentro das empresas, não é isso? Sim, com certeza. O que você falou é fundamental a gente explicar que todos esses dados que colocam o negro recebendo menos, tendo menos oportunidades, são dados do IBGE, são dados estudados. A gente não é fruto, inventando aqui. Não é fruto de imaginação como muitas pessoas imaginam. O negro, ele não quer se vitimizar, o negro, ele quer protagonizar. É justamente esse o período e, por isso, a necessidade de que a gente faça uma reparação em relação a esse período, fazendo o quê, Eduardo? Heróis negros que não existiam, e daí eu falo de Luiz Gama, falo também mãe dele, Luísa Maim, que comandou a revolta dos malês, que eram uns escravos que não aceitavam a doutrina cristã, porque até isso, a intolerância religiosa, ela fez com que até a nossa religião fosse proibida aqui no Brasil. Quando o negro adrentou aqui nessa terra, houve um roubo da sua alma, da sua espiritualidade, do seu direito, dos seus laços familiares, e é justamente isso que a gente vive até hoje. Não mudou muita coisa. O negro, antigamente, ele servia para trabalhar, e após a decretação da Lei Áurea, ele não serve nem para trabalhar. E
é justamente essa questão que a Comissão da Verdade e da Escravidão Negra, a cada ano, Eduardo, vai prestar um relatório para as autoridades públicas, justamente pautando a necessidade de políticas, identificando aqueles maiores problemas no Estado para que a gente consiga limpar esse período mais sombrio do Estado brasileiro, tanto da monarquia quanto da República. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora, né? Quais são as ações da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, principalmente aqui para o Maranhão? A gente está conversando aqui para o pessoal que pegou o programa agora com o Eric Moraes, ele é advogado e também é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, aqui da OAB Maranhão. Então, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela comissão, principalmente aqui para o Estado, onde a gente tem uma população também negra muito grande, né? A maior parte da população, inclusive população que vive aí em condições muito degradantes. Certo. Fazer a reparação de todo esse período. O que é fazer a reparação de todo esse período? É colocar em prática atos antirracistas. Nós temos aí, no Maranhão, a maior quantidade de quilombos no Estado brasileiro. Precisamos certificar, Eduardo, todos esses quilombos. Esses quilombos já são de propriedade desde a época da monarquia, adentraram a República e até o momento o Estado brasileiro ainda não certificou esses quilombos. Se você for fazer um cálculo da quantidade de funcionários que tem para a quantidade de quilombos, nós vamos passar aí mais 400 anos para que todos os quilombos que temos no Maranhão possam ser certificados. Então a gente tem que corrigir isso. Além da pauta dos quilombos, toda a temática negra que envolve a sociedade, o homem e a mulher negra aqui no Maranhão, aí eu já faço o convite para a sociedade comparecer à OAB se sentir vítima de qualquer tipo de crime de racismo. E a gente precisa falar que o racismo é uma lei nova que só tem 31 anos, que é você ser uma coletividade de negro sofrer qualquer tipo de crime, né? E daí nós podemos também atender as pessoas que forem vítimas de injúria racial, que é aquela palavra dita que vem a injuriar a pessoa com qualquer ação pejorativa. A OAB vai estar recebendo essas denúncias, é só comparecer à nossa sede, agendar um atendimento que a Comissão da Verdade e da Escravidão Negra vai estar recebendo esse ato e fazendo um relatório e cobrando providências de todas as autoridades que têm o poder de polícia aqui do Estado. A gente, inclusive, né, aqui no Estado tem uma delegacia especializada para isso, né, delegacia que atende casos aí de injúria racial e também de racismo, mas a gente vive hoje num mundo conectado, né? Então, se a pessoa sofrer algum ataque através das redes sociais, ela também pode procurar a comissão, né, que vai estar lá para atender, vai direcionar a pessoa aí para ela tomar aí as medidas cabíveis para esses casos, não é isso? Sem sombra de dúvidas, Eduardo. A internet, junto com o futebol, atualmente, demonstra que o racismo teve uma mudança no seu local de ataque. Hoje em dia, a internet e o futebol são as molas propulsoras desses crimes de racismo. E então, a gente precisa estar atento e combativo, pois não adianta a gente falar que a gente não gosta de ser racista ou que a gente não é racista. Precisamos de prática antirracista. Práticas antirracistas é o acolhimento de toda essa sociedade quando acontece esse tipo de crime, Eduardo. Tivemos acompanhando um caso, e aí eu volto para você ao título, que é o racismo estrutural, quando a gente vai na delegacia geralmente denunciar esse tipo de crime, a gente sofre uma segunda violência, que é justamente a dúvida se realmente aquilo que a gente sofreu foi racismo. E daqui também fica um alerta à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que não existe o crime de racismo dentro do sistema da polícia no boletim de ocorrência. Até agora só tem o crime de injúria racial. Então isso daí é um exemplo do racismo estrutural, como ele impede que determinados atos, determinadas coisas possam ser realizadas no combate a todo o tipo de racismo que possa vir a ser cometido na sociedade. Eric, obrigado pela entrevista. A gente passaria aqui um programa inteiro debatendo sobre esse tema. É um tema que merece, precisa ainda de espaços como que a gente dedicou aqui no Bandeira 2, para que as pessoas possam refletir em torno aí do racismo e possam principalmente também se reconhecer, se identificar, se aceitar, porque a gente ainda vive numa sociedade que as pessoas ainda utilizam lá o termo moreno para se identificar, né? Enfim, ainda tem o racismo dentro delas mesmas, né, com relação aí à sociedade. Eu conversei aqui com o Eric Moraes, ele é advogado, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aqui no Brasil. Obrigado, Eric, pela entrevista. Obrigado, difusora.